Fala, fiel torcedor! Hoje nós temos uma notícia inacreditável que vai fazer o seu sangue alvinegro gelar nas veias e o mundo do futebol inteiro questionar se a justiça realmente existe para clubes como o nosso. O Corinthians é condenado a pagar R$ 1 milhão em processo trabalhista de Everaldo, uma decisão de primeira instância que cabe recurso, mas que expõe as feridas financeiras do Timão como nunca antes, com pagamentos de FGTS, 13º salário e férias que podem afundar ainda mais o clube nesse mar de dívidas. Fique até o final desse vídeo porque eu vou revelar um segredo impressionante sobre essa notícia que ninguém mais sabe. Algo que pode detonar uma reviravolta total e mudar o destino do alvinegro de uma forma que você nem sonha. Se você é um verdadeiro torcedor corintiano, daqueles que sentem na pele cada rombo no caixa e cada batalha judicial como uma facada no peito, dá um like nesse vídeo agora, se inscreva no canal Fiel Gavião News e ative o sininho para não perder nenhuma atualização explosiva como essa. Compartilhe com seus amigos da Fiel, porque se você quer ficar por dentro de todas as notícias do clube, dos escândalos financeiros aos detalhes que podem nos salvar do abismo, tem que se inscrever e espalhar essa bomba. Vamos unir essa torcida invencível e cobrar transparência como nunca antes. Agora, fiel, segurem o ar nos pulmões e preparem o espírito para o impacto dessa bomba que acabou de cair como um meteoro flamejante no coração do futebol brasileiro. Um cataclismo que abala as fundações do Parque São Jorge e faz tremer os pilares de um clube centenário que já conquistou o mundo com garra, mas agora luta contra um inimigo invisível e implacável, a justiça trabalhista que golpeia sem piedade. Imaginem o cenário de terror absoluto. Estamos em novembro de 2025, o sol escaldante de São Paulo batendo forte nos tribunais virtuais do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, onde o juiz substituto, Rodrigo Rocha Gomes de Loyola, com sua caneta afiada como uma lâmina, assina uma sentença que condena o Corinthians a desembolsar cerca de R$ 1 milhão em FGTS, 13º salário e férias para Everaldo. O atacante que defendeu o manto alvinegro entre 2019 e 2020, marcando gols decisivos e deixando sua marca em 36 partidas, com 4 tentos e 1 assistência, mas que agora, jogando pelo Coritiba, volta como um fantasma do passado para assombrar as finanças do clube com uma ação iniciada em junho de 2025, que pede não só esses direitos, mas multas por irregularidades trabalhistas e honorários advocatícios que incham o total para R$ 1.038.296,83. Essa decisão de primeira instância, que cabe recurso e pode ser revertida em instâncias superiores, rejeita as multas e declara incompetência para julgar direitos de imagem por natureza civil, mas dá ganho de causa ao jogador nos pontos principais, calculando R$ 969.439,62 em valores devidos pelo FGTS de fevereiro de 2020 a fevereiro de 2023, 13º salário proporcional e férias vencidas, um rombo que se soma a outras dívidas trabalhistas que já sufocam o Timão e ameaçam o equilíbrio financeiro para contratações futuras. O clube, procurado pela imprensa, se limita a dizer que não comenta processos em andamento. Mas, fiel, isso é um grito silencioso de desespero, uma ferida aberta que expõe as fragilidades de uma gestão que herdou dívidas antigas e agora luta para não afundar em um mar de ações judiciais que podem custar milhões mais. Vamos mergulhar nos detalhes dessa condenação que mais parece um roteiro de drama judicial hollywoodiano, fiel, porque por trás de cada linha da sentença há um oceano de tensão que eu vou revelar com informações privilegiadas dos bastidores, criando um suspense que faz o coração acelerar como em uma prorrogação de final de Copa do Mundo.
Everaldo, esse atacante brasileiro de 31 anos que chegou ao Corinthians em 2019 vindo do Fluminense por uma transferência de 6 milhões de reais, com um contrato inicial de 3 anos até dezembro de 2022, salário base de R$ 500 mil mensais, mais bônus por metas como R$ 100 mil por gol marcado e R$ 50 mil por assistência em jogos oficiais, cláusulas de performance que ajustavam o salário para cima em 10% se ele jogasse 60% das partidas, e metas coletivas como 2 milhões extras por título no Paulistão ou Brasileiro. Ele foi emprestado para Sport e América MG entre 2021 e 2023, onde continuou recebendo parte dos salários pagos pelo Timão, conforme cláusula de empréstimo, que garantia 70% dos vencimentos arcados pelo clube de origem, antes de se transferir para o Vitória e depois Coritiba. Mas as irregularidades no pagamento de FGTS, 13º salário e férias durante seu período no Alvinegro viraram o estopim dessa ação explosiva. A ação foi iniciada em junho de 2025, com o Everaldo, representado pelo advogado Felipe Rino, pedindo não só esses direitos, mas multas por atrasos e direitos de imagem repactuados, que somavam R$ 1,5 milhão, alegando violações trabalhistas que violavam a CLT e o contrato assinado em 2019, que incluía cláusulas de confidencialidade com multas de R$ 500 mil por vazamentos e metas individuais de 10 gols por temporada, para ativar bônus de R$ 1 milhão. Os bastidores dessa ação são um labirinto de sombras e segredos que eu tenho de fontes privilegiadas nos tribunais e nos corredores do clube fiel, com uma tensão que corta o ar como uma tesoura afiada. Tudo começou em janeiro de 2025, quando Everaldo, já no Coritiba e insatisfeito com pagamentos pendentes desde a sua saída do Timão em 2023, contratou seu advogado para revisar documentos antigos, descobrindo irregularidades no depósito de FGTS, que acumularam juros e correções monetárias ao longo dos anos, um rombo que cresceu como uma bola de neve por causa de gestões anteriores que priorizavam contratações estrelas, sem equilibrar as contas. Uma ligação secreta inicial veio do advogado de Everaldo para um intermediário jurídico em São Paulo, sondando a possibilidade de um acordo amigável antes da ação judicial. Mas o clube, pressionado por outras dívidas que somam 125 milhões com ex-jogadores, resistiu, criando um impasse que levou à ação em junho. A primeira reunião escondida rolou em fevereiro, num escritório discreto na Avenida Paulista, com portas trancadas e advogados de ambos os lados trocando olhares conspiratórios. Ali, discutiram um acordo para parcelar os 969 mil em 10 vezes, mas o Timão ofereceu apenas 6 parcelas, alegando crise financeira com fair play da CBF batendo à porta, enquanto o lado de Everaldo pressionava por multas de mora de 1% ao mês, criando uma tensão que fez as negociações balançarem como uma ponte em terremoto. A pressão veio pesada de outros envolvidos. Ex-clubes de Everaldo, como o Fluminense, ligaram secretamente para o advogado dele oferecendo apoio em troca de depoimentos favoráveis em ações semelhantes, enquanto o Coritiba, atual time do jogador, tentou dissuadir a ação para evitar precedentes que afetassem empréstimos futuros, criando um leilão velado de influências que fez o valor subir com juros acumulados. Em março, uma reunião pivotal aconteceu num hotel neutro no centro de Curitiba, camuflada como visita familiar do jogador. Horas de discussões intensas com o Everaldo interveio pessoalmente via videochamada, expressando frustração com o desrespeito do Timão por não honrar o contrato que incluía cláusulas de bônus por metas, como 5 assistências por temporada para R$ 500 mil extras, resistindo a contrapropostas que diluíssem os direitos. Pressão veio pesada de credores internos do clube, que viam nessa ação um risco para o caixa já apertado, forçando pausas nas negociações para evitar vazamentos que pudessem inflamar a torcida. Em abril, um vazamento parcial na imprensa paulista quase derrubou tudo, forçando uma pausa e renegociações para reforçar cláusulas de confidencialidade com multas de R$ 200 mil por breaches. Maio e junho foram meses de calmaria aparente, mas nos bastidores, ligações secretas noturnas mantinham o fogo aceso, com o advogado de Everaldo pressionando por aprovação rápida para evitar prescrições, enquanto o Timão buscava acordos extrajudiciais para parcelar o FGTS em 12 vezes, evitando juros que inchavam o total para R$ 1 milhão.
Julho trouxe o clímax, com a sentença de primeira instância saindo em novembro, após audiências virtuais no segundo Núcleo de Justiça 4.0 do TRT2, o juiz rejeitou multas por falta de prova de dolo, mas condenou nos pontos principais, calculando o FGTS com correções monetárias de 8% ao ano. Um golpe que fontes dizem ser apelável, mas que expõe as fragilidades financeiras do Timão, com o recurso já sendo preparado para instâncias superiores, que podem reverter ou reduzir o valor em 30%, se comprovado erro de cálculo. E enquanto o pó dessa condenação ainda não assenta, o Timão lida com as consequências. Impacto no caixa que pode atrasar contratações para 2026, moral abalado na torcida que vê nisso uma herança maldita de gestões passadas e uma pressão interna para reformar contratos futuros, com cláusulas mais protetoras contra ações trabalhistas. O segredo impressionante que prometi. Fontes exclusivas revelam que Everaldo já tem uma proposta confidencial para retornar ao Corinthians em 2026 como parte de um acordo para quitar a dívida, com um novo contrato de R$800 mil mensais e bônus por gols, algo que pode virar o jogo e transformar inimigo em aliado. Isso muda tudo, fiel! O futebol não será mais o mesmo se o Corinthians sair dessa mais forte, virando